se o cronovisor realmente foi destruído, então, como o padre Ernest pôde continuar descrevendo, com tantos detalhes, aquilo que viu? Depois de observar Roma Antiga, Cícero e os grandes discursos do passado, a equipe decidiu testar o cronovisor em algo ainda mais arriscado. Voltaram muito mais no tempo, até o ano 169 a.C. O que surgiu diante deles foi parte de uma tragédia perdida da antiguidade. Tiestes, escrita por Quinto Ênio, considerado o pai da poesia latina. Essa obra, segundo os historiadores modernos, praticamente não existe mais. Restaram apenas cerca de 25 fragmentos, cada um com uma ou duas linhas. O resto simplesmente desapareceu da história. Mas diante do cronovisor, a peça estava inteira. O padre Ernest não apenas viu a encenação, ele ouviu atentamente a música arcaica que acompanhava o texto. O padre Bruni perguntou, incrédulo: "Você conseguiu reconstruir o que ouviu?" E Ernest respondeu com entusiasmo: "Sim, vimos tudo. O texto, os coros, a música, eu consegui reconstituir a tragédia inteira." Aquilo não era apenas uma curiosidade histórica. Era uma prova devastadora. Se o cronovisor fosse falso, como seria possível reconstruir uma obra literária perdida há mais de 2000 anos? Ernest explicou que aquele período era crucial para a história da língua latina. O latim, fortemente influenciado pelo grego, começava a se libertar de seus dialetos e a se transformar numa língua literária estruturada. O cronovisor não apenas mostrava imagens, ele devolvia à humanidade partes inteiras do passado que julgávamos irrecuperáveis. O padre Bruni estava fascinado, mas também inquieto. Ele sentia que ainda não tinha chegado ao verdadeiro motivo daquele encontro. Então fez a pergunta que estava aguardando desde o início. "Padre, quando o senhor me convidou para vir aqui, nós falávamos da vida de Cristo. Vocês conseguiram voltar à vida de Cristo?" "Sim", respondeu Ernest calmamente. "E..." insistiu Bruni. Pela primeira vez, o padre Ernest ficou em silêncio. Era como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Após alguns segundos, ele retomou a fala. "Primeiro tentamos captar as imagens do dia da crucificação. Mas havia um problema. Na época de Cristo, as crucificações eram comuns. Homens eram pregados à cruz todos os dias. Entre tantas execuções, o cronovisor não conseguia localizar qual delas era a de Jesus. Nem mesmo a coroa de espinhos ajudava. Ao contrário do que muitos acreditam hoje, a coroa de espinhos não era algo exclusivo. Era uma punição relativamente comum. Então, a equipe decidiu voltar um pouco mais no tempo. Escolheram um evento único. Impossível de confundir. A Última Ceia. Era o ano 36 da era cristã. Para os membros da equipe, o ano era 1956. Mais precisamente entre os dias 12 e 14 de janeiro. "Vimos tudo", disse Ernest, com simplicidade. "A agonia no Horto das Oliveiras, a traição de Judas, o julgamento. E, por fim, o Calvário." Ernest contou que Jesus já estava completamente desfigurado quando foi levado diante de Pôncio Pilatos. As chicotadas haviam arrancado pedaços de sua pele. Em alguns pontos dava para ver o osso. Mas, segundo a lei romana, o condenado precisava chegar vivo ao local da execução. Foi então que os soldados puxaram Simão de Cirene do meio da multidão e o obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. E Ernest fez uma revelação perturbadora. Segundo ele, Cristo não caiu no caminho e não carregou a cruz inteira sozinho. Ela era pesada demais. Jesus carregava apenas a viga horizontal, presa aos ombros. Os pés estavam atados aos pés dos outros dois condenados. A equipe acompanhou toda a subida do Monte Calvário. Toda a Via Sacra. Ernest afirmou que muitas representações criadas na Idade Média haviam distorcido os fatos. Um exemplo disso era Simão de Cirene. Nos seminários, dizia-se que Simão ajudou Jesus por compaixão, como um gesto voluntário de amor. Mas o cronovisor mostrou outra coisa. Simão não queria ajudar. Ele foi forçado pelos soldados romanos. O padre Bruni então fez outra pergunta. "E Verônica? Vocês viram a mulher que teria enxugado o rosto de Jesus?" Segundo a tradição, Verônica teria limpado o rosto de Cristo depois de uma queda, deixando sua imagem impressa no pano. O padre Ernest respirou fundo antes de responder.
E o que ele disse a seguir coloca em dúvida uma das cenas mais conhecidas da Via Sacra. Mas essa revelação fica para a próxima parte.